Então, conduzir, que é a segunda etapa, você vai conduzir o cliente com o objetivo de fazer um diagnóstico, também conhecido como etapa de sondagem. O que é isso? Você descobrir exatamente o que ele quer e você descobrir se ele é um comprador ou não. Tá? Você tem que qualificar esse lead. Isso aqui é um comprador ou é uma pessoa que está só olhando, é um curioso, alguém que vai demorar muito para comprar, não vale a pena eu manter na minha base de atendimento agora, porque eu preciso vender agora, né? Não preciso vender daqui a um ano. A minha venda tem que ser para agora. Tá? E esse processo de condução é basicamente identificar qual é que é a dor ou qual é que é a expectativa, qual é que é o anseio desse cliente, né? Então, isso quando é mal feito, isso aqui são dados de pesquisa, né? Se perde 80% das vendas adicionais. Venda adicional é seja produto adicional que você poderia vender. Por exemplo, no nosso caso, móveis planejados para um apartamento. Você pode fazer uma parceria com lojas de móveis planejados, eles dão comissão para a gente indicar cliente. Pode ganhar uma comissãozinha adicional na venda do móvel planejado. Às vezes é um investidor. Ele chegou, eu quero um apartamento de 2 quartos na agronômica. Você fica focado na agronômica e de repente depois você descobre que ele comprou um na Trindade, um no centro, um lá na Carvoeira, um no Continente, no Estreito, como já aconteceu comigo. Simplesmente porque eu não tive a ideia de mandar um produto parecido com ele, similar, em outro lugar. Porque às vezes ele se encanta, ele se apaixona por um imóvel e ele compra. Então, para isso, o que a gente tem que aprender? Embora a gente esteja fazendo um diagnóstico, a gente faz a nossa leitura. Mas a gente não pode se basear nas nossas suposições. Vai fazer sua leitura, mas você tem que sempre perguntar para o cliente como se você não soubesse, como se você não tivesse entendido nada. Você supõe algo, você transforma a sua suposição em pergunta. Mesmo que você sacou, o cara quer tal coisa, você tem que fazer pergunta para que ele entenda o que ele quer. Porque às vezes ele está buscando algo que nem ele sabe direito. Ah, eu quero ir na agronômica. Ah, por quê? Porque é perto da beira-mar. Mas de repente ali na beira-mar São José é um lugar legal para ele também. Ele só quer um lugar para caminhar. Tá? Lá no Córrego Grande tem o parque, lá dá para ele caminhar também. Tem que entender o que ele quer. Às vezes ele está focado num lugar, porque naquele lugar ele enxerga que vai ter o tipo de vida que ele quer. Mas de repente esse tipo de vida que ele quer pode ter em outros locais que ele não conhece. Então você, como um conhecedor da cidade, pode indicar possibilidades para ele. Um exemplo, né? Às vezes ele quer um condomínio mais completo. Tá? E está focado num lugar, num condomínio. De repente você pode apresentar outros para ele. Tá? Então tem que ajudar ele a estruturar exatamente o que ele quer. Conformar essa imagem. Se você conseguir ajudar ele nisso, ele vai confiar em você. Ele vai querer comprar com você, porque você foi o cara que ajudou ele a entender o que ele quer. Então, como a gente conduz uma conversa? Se você encontrar duas pessoas conversando, como é que tu sabe quem está conduzindo a conversa? Quem está perguntando. Quem pergunta dá a direção. Quem responde segue essa direção. Quando é que tu perde o controle da venda? Quando o comprador começa a fazer perguntas e você passa a responder. Dali em diante, você perde totalmente o controle da venda. Ele começa a conduzir e daí ele faz o que ele quiser. Você deixa de ser o vendedor. Ele que assume a condução da conversa. Tá? Então, como é que a gente trabalha com isso, né? A gente tenta sempre pegar a pergunta dele e transformar numa pergunta de volta. Simplesmente para se manter no controle da conversa. Só isso. Tá? Aqui tem 3 exemplos, né? Por exemplo, você tem esse modelo, é esse mesmo modelo que o senhor quer? Parece meio óbvio, né? Mas isso vai te manter conduzindo a conversa, tá? Você tem no estoque, o senhor precisa disso para quando? Para entrega imediata? Ou seja, ele vai ser obrigado a falar um pouquinho mais da necessidade dele. E aqui está o funil de perguntas, né?
Perguntas abertas são aquelas perguntas que fazem com que a pessoa fale sobre algo. Então, que tipo de imóvel você busca? Ela vai ser obrigada a falar. Ah, um apartamento. Ah, legal, um apartamento. Mas o que tem nesse apartamento que você busca? Como ele seria? Ela vai ter que falar alguma coisa. Tem que ter 2 quartos, eu quero que tenha pelo menos uma suíte, eu quero que ele tenha uma sala ampla, eu quero que ele tenha uma sacada com churrasqueira, eu quero que o condomínio tenha piscina. Ele vai começar a te falar as coisas que ele quer que tenha nesse imóvel, né? São perguntas abertas, tá? Aí você pergunta, que faixa de preço você busca? Já é uma pergunta mais fechada. Então, a pergunta mais específica é uma pergunta que vai fechando. Então, você começa a conversa com perguntas abertas e vai fechando, afunilando, afunilando. Tá? E tem as perguntas que você utiliza para medir a temperatura. Então, ela parece uma pergunta de fechamento, mas não é o objetivo de levar para o fechamento. É só o objetivo de ver o quanto a pessoa está quente em termos daquele negócio. Tá? Sei lá, está pronto para dar o próximo passo? Vamos agendar uma visita? Vamos marcar uma reunião para tal dia? Tá? São perguntas que testam o nível de calor, o nível de interesse da pessoa em relação àquele produto que você está oferecendo, em relação àquele negócio que vocês estão conversando. Tá? Então, mesmo que você tenha sacado algumas coisas, você se faz de ignorante e pergunta. Tá? Mesmo que para você seja óbvio, pergunta. Pergunta. Esse é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer mais. Quanto mais você fizer, mais chance você tem de vender. Tá? E parece simples, mas é bem difícil. Parece super simples, mas é extremamente difícil. E aí também a gente, quando pergunta, também tem que aprender a ouvir, né? Porque é muito comum também o vendedor perguntar e ele mesmo responder. Pela ansiedade do vendedor, tem que controlar a ansiedade. Tá? Você pergunta, ouve, capta os sinais positivos e faz uma pergunta em cima desses sinais positivos. Porque isso vai alimentando um ciclo de aquecimento do cliente, de interesse do cliente em relação àquele produto, né? E conforme ele vai respondendo essas perguntas, ele mesmo começa a comprar a ideia. Tá? Porque daí o que acontece? Uma coisa é você afirmar, esse apartamento é bom para você. E a outra coisa ele diz, cara, esse apartamento é bom para mim. Qual é que tu acha que tem mais valor para ele? Agora, se você fizer perguntas para que ele chegue nessa conclusão, você foi perfeito na venda. Mas se você explicar para ele que por isso é o melhor para ele, é a tua explicação contra aquele que tu não sabe o que está passando na cabeça dele. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo. Ó, você falou que queria tal coisa, tem aqui. Você falou que queria tal coisa, tem aqui. Você queria tem tudo que você falou que queria, tem nesse aqui. Ele fica meio que, poxa, realmente, o cara achou o que eu queria. Que é o que vai acontecer na próxima etapa, na demonstração, né? Então, para medir temperatura, aqui 2 exemplos de pergunta, né? Isso vai em encontro àquilo que você tinha em mente, ou isso corresponde à expectativa que você tinha, atende à expectativa que você tinha. Uma pergunta que eu tenho usado bastante quando eu mando imóvel. Está dentro da sua expectativa? Tá. Qual dessas opções se encaixa melhor com aquilo que você tem em mente? São perguntas que vão medir a temperatura. Eu gostei desse, eu não gostei desse, nesse eu gostei disso, nesse eu não gostei daquilo. Tá? E exemplos de perguntas específicas, né? Bom, penso que essa é uma ótima oportunidade. Podemos dar o próximo passo para avançar na negociação? Ou seja, você pergunta se ele pode dar o próximo passo para avançar na negociação. Se não pergunta, vai comprar ou não vai comprar? Vamos fechar negócio? Não, vamos dar o próximo passo. O fechamento é consequência. Lembra que a gente falou no começo? Fechamento é consequência. É um detalhezinho que a gente acerta antes de ir embora. Porque raramente ele te diz, eu quero isso, e explica direitinho o que ele quer. É muito raro acontecer isso. Tu vai descobrindo, mandando coisa. Tu manda um negócio para ele, não, eu não gostei disso. Eu gostei daquele outro. Aí tu manda outro. Esse aqui eu gostei de tal coisa, eu não gostei de tal coisa.
tu vai montando um quebra-cabeça até achar entender o que essa pessoa quer. Não é tão explícito assim. Tá? Talvez esteja na cabeça dela, mas ela não te passa isso inteiro. E às vezes não está nem na cabeça dela. Então aí tem alguns exemplos de perguntas abertas, né? Se trabalha com as perguntas abertas sobre as razões, né? Depois o impacto disso, as consequências disso, né? E as capacitações, o que precisa para resolver. Isso é um modelo, um modelinho, um scriptzinho básico de como conduzir perguntas, tá? Existem outros, esse é um bem simples. Começa com perguntas abertas e vai fechando, tá? Ou seja, as razões, as situações, como é que está o ambiente, né? As consequências disso em relação aos objetivos da pessoa, né? E o que precisa para resolver. Como resolve isso. Esse é um modelo para a gente trabalhar perguntas, tá? Aqui um exemplo de como conduzir com perguntas. Como você escolhe, sei lá o que for, seja lá o que for, como você escolhe um imóvel? Como você escolhe um apartamento? Como você escolhe um estúdio? Como você escolhe uma casa? Como você escolhe um casaco? Como você escolhe um carro? Não interessa o produto. Você vai colocar o produto ali, ou o serviço, né? Como você escolhe um encanador? A pessoa vai te falar, é qualidade, é preço, é entrega, é localização, é construtora, seja lá o que for, é a forma de pagamento. O que significa para você qualidade? Que qualidade é algo genérico, não é? A pessoa diz qualidade, não está dizendo muita coisa. Então, o que significa você qualidade nisso? Especificamente, seja no imóvel, ou seja no serviço que for. Então, você vê que está obrigando a pessoa a falar sobre um assunto, né? Tá? E por que isso é importante para você? Então, por que qualidade é importante para você? A pessoa fala que é preço. O que significa preço bom para você nesse assunto? Tá? E por que isso é importante? A pessoa vai explicar por que é importante. Tá? Se eu conseguir um imóvel nas condições que você quer, no preço que você busca, estaria disposto a fechar negócio? Estaria disposto a avançar no negócio? Estaria pronto para negociar? Porque essa é uma pergunta que a gente faz lá no começo, na fase final da sondagem, para saber se é um comprador. Para saber, porque às vezes a pessoa, se a gente sai a cega procurando imóvel, tu acha exatamente o que ele quer e ele não compra. Tu manda para ele e a partir dali ele não te responde mais. Por quê? Porque ele não queria comprar, ele só queria saber. Isso já aconteceu comigo. Eu achei exatamente o que o cara queria. Mandei para ele, nunca mais me respondeu. Ele não queria comprar. Ele só queria saber se aquilo tinha. Talvez ele não tivesse nem dinheiro para comprar ainda. Eu sondei mal. Se eu tivesse feito uma pergunta assim, eu gastava menos tempo do que eu gastei procurando um imóvel para alguém que não vai comprar. Então, aí tem duas coisas, né? Você manda opções para a pessoa para descobrir o que ela quer, tá? Você entendendo o que ela quer, você joga essa pergunta. Se eu encontrar exatamente o que você precisa no preço que você quer, você está pronto para fechar? Você estaria pronto para fechar negócio? Tá. E isso vai fazer o quê? Vai levantar objeção. O principal objetivo dessa pergunta é levantar objeção. Não, mas eu preciso ver tal coisa. Preciso falar com a minha esposa. Tá. Bom, então conversa com a sua esposa, alinha bem se encontrar algo assim. Porque quando aparece algo assim, vende rápido. A gente tem isso para falar por causa que ele sabe disso. O que ele está buscando não é fácil de conseguir. Nunca é. E quando você encontra, tem mais gente buscando, então vende rápido. Então se achar, tem que decidir rápido. Você está pronto para decidir rápido? Se eu encontrar? A pergunta é essa. E é uma pergunta bem simples para ninguém perder tempo e ninguém perder oportunidade. Que se aparecer oportunidade, você aproveita a oportunidade ou você não vai conseguir aproveitar a oportunidade agora? Então, você percebe que de uma certa maneira você vai meio que encurralando o comprador. Encurralando no sentido, cara, você compra ou não compra? Você é comprador ou é falador? E os dois motivos universais são esses, né? Obter um benefício ou evitar um sofrimento.
São as duas buscas do ser humano quando estão querendo comprar algo. Né? Quem está comprando, ele está comprando por quê? Ele quer obter um benefício ou ele quer se livrar de um problema. É por isso que o cara gasta dinheiro. Tu gasta dinheiro com alguma coisa por quê? Por causa que tu tem um benefício com aquilo. Ou porque aquilo te alivia algum sofrimento, algum tipo de dor. Senão tu não gasta dinheiro com o negócio. Pessoas satisfeitas não gastam dinheiro. Pessoa feliz não gasta dinheiro à toa. Tá. Então uma das máximas aí das empresas é gerar insatisfação. Quem está insatisfeito são as pessoas que gastam dinheiro. Agora vai lá sair o iPhone 18. O teu ficou ruim. O teu é inferior. Você vai, não, vou ficar insatisfeito com o meu porque é inferior. Agora eu preciso de um melhor. Então todo ano atualiza uma versão para quê? Gerar insatisfação. Tu fica insatisfeito com o que tu tem, tu quer algo melhor. A pessoa compra um carro. Nossa, é o carro XPTO. É o carro que eu sonhei. Depois de um ano é só um carro. Porque daí já tem o outro que é melhor, que aquele teu já não faz. Não tem tal coisa lá. Gera uma insatisfação. É assim que as empresas renovam vendas. Vão tornando obsoleto ou vão colocando um plus a mais no produto novo para gerar uma insatisfação. Essa insatisfação, cara, eu sou o cara, como é que eu não vou ter um iPhone XPTO lá? Tá. Aí ele coloca um coisinho que todo mundo vê, ó, o 13 tem 3 câmerazinhas, o 11, o 12 lá tem 2, então todo mundo vê que ele está desatualizado. E assim vai indo, né? E é exatamente, para o cara estar no pico da onda, ele tem que estar mostrando um que tenha o que o novo tem. E são coisinhas que geram insatisfação. Aí ele compra para obter um benefício e se livrar dessa dor. Eu estou atualizado agora.